Capítulo 7 do livro Tecendo Fio de Ouro, Itinerário para o Autoconhecimento e a Liberdade Interior. Relação madura com o meu passado. É muito impressionante e interessante percebermos como as pessoas e nós mesmos reagimos ao nosso passado. Como ele, segundo os autores que vimos, é a única coisa que possuímos com relação ao tempo, é muito importante descobrirmos qual a maneira madura de nos relacionarmos com ele na perspectiva da fé. Os que decidem não lembrar-se do passado. Você já reparou que há pessoas que querem esquecer o passado, que não admitem nem mencioná-lo? Essas pessoas, sem querer, negam a única coisa que lhes pertence, no sentido do vivido, como já explicamos. Ao silenciar o passado, julgam matá-lo. No entanto, como o passado jamais morre, estão na realidade matando a si mesmas e condenando sua qualidade de vida a uma superficialidade e fantasia que o distanciam de si mesmo, de sua história, dos outros e de Deus. Esquecer a todo custo o passado não é uma coisa muito inteligente. Vai ter consequências mais cedo ou mais tarde. É um tipo de escravidão muda, cega, surda. A pessoa fica escrava de uma coisa que não quer ver nem ouvir e da qual não quer falar. Seu passado fica congelado a seu pé. Preso ao gelo, o fará morrer de frio. Os que acham desnecessário lembrar-se do próprio passado. Há os que não relembram o passado por julgar isso desnecessário. Na verdade, não podemos ficar remoendo o passado, sem nenhum objetivo construtivo. Seria viver do passado atitude inadequada com relação à própria vida. Seria uma outra maneira de congelá-lo. Reler o próprio passado com vistas ao autoconhecimento e cura interior com a finalidade de ordená-lo e a própria vida para o amor, entretanto, é sumamente necessário. Foi o caminho escolhido por santos como Teresa de Jesus, Teresa de Lisieux, Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho. Essa sua opção mostra o quanto recordar o próprio passado para orientá-lo para o amor é importante. Os que vivem do passado. Você deve conhecer pessoas que simplesmente vivem do passado. Atribuem ao que viveram um poder que o passado absolutamente não tem. Alguns vivem no passado porque, em seu entender, foi melhor do que o presente. Outros, paradoxalmente, vivem no passado porque este foi muito doloroso e, ao seu ver, os marcou para sempre. Para complicar, há ainda aqueles que atribuem aos traumas e dores do passado um superpoder que justifica todas as ações de suas vidas. Não consigo, posso, devo fazer isso, porque quando tinha tantos anos, há 10 minutos, aconteceu isso e assim fiquei ferido, traumatizado, e não consigo mais ser isso ou aquilo, ou fazer isso ou aquilo. Deve-se fazer exceção, naturalmente, para as pessoas mais idosas, cuja tendência natural é reportar-se ao passado com mais frequência, seja devido à postura natural da idade, seja por falta de estímulo por parte do ambiente, da família, seja por algum tipo de enfermidade. Os que reduzem o passado a si mesmos. Para bem conhecer e conviver com o nosso passado,
é preciso levar em conta o contexto histórico, social e cultural em que vivemos. Precisamos levar em conta a história do mundo, do nosso continente, do nosso país, de nossa cidade, de nossa família, de nosso país. Esta história é a história de cada um de nós. Nela fomos inseridos ao sermos concebidos. É mister levar em conta igualmente nosso contexto político, social, cultural, geográfico, climático, religioso. Todos esses aspectos influenciam em nossas vidas, nossas atitudes, nossa forma de pensar e nos relacionar com Deus, conosco, com os outros e com as circunstâncias de nossas vidas. Os que simplesmente não conseguem lembrar-se do próprio passado. Talvez você conheça ainda pessoas que simplesmente não se lembram do seu passado. Não porque decidiram enterrá-lo, mas porque não conseguem lembrar-se de alguns fatos e têm a sensação de não se lembrarem de nada. Algumas vezes, esta postura é uma defesa com relação a um período ou fatos dolorosos da vida. No entanto, com tranquilidade, mas sempre aberto a acolher o passado, não importa qual tenha sido, com a postura correta e a disposição de fazer memória de fé, de esperança e de caridade, aos poucos estes fatos virão à tona e a pessoa pode então relacionar-se adequada e maduramente com eles, ordenando-os para o amor. Não é incomum encontrar pessoas que enfrentam esse desafio. Porém, mais comum ainda é vê-las aos poucos libertando-se dessa situação e ordenando alegremente sua vida para o amor, sem mais carregar o fardo de um passado que queiram elas ou não está em sua memória. À exceção dos idosos que mencionamos, no fundo, as pessoas que lidam com o próprio passado, das formas descritas acima, são escravas do seu passado. Ao decidirem não se lembrarem dele, ao considerarem desperdício de tempo e energia lembrarem-se dele, ao viver dele ou reduzi-lo a si mesmos, dão-lhe um poder sobre si mesmo que ele não tem. Através dessas posturas, ao invés de acolher o próprio passado, aceitá-lo, amá-lo, redirecioná-lo para o amor, na confiança e na gratidão, transforma-no em Senhor e direcionador de suas vidas. O passado, congelado por estas formas inadequadas de lidar com ele, acaba por limitar ou paralisar a pessoa, reduzindo sua capacidade de amar e ser amada. Nós que cremos, fazemos memória de fé, de esperança e amor do nosso passado, sempre ordenando-o para o amor e na tranquila certeza de que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. É relevante perceber que Jesus, o ressuscitado, que passou pela cruz, fez questão de, ao aparecer aos discípulos no cenáculo, mostrar-lhes as marcas do seu passado, as chagas causadas pelos pregos e lanças, agora gloriosas porque foram feitas por amor, com vistas ao amor. Fundamentalmente é crer com simplicidade, mas baseados em evidências, que por
sua morte e ressurreição, o Pai constituiu Jesus Senhor vitorioso sobre toda a criação. Isso significa sobre toda a nossa vida e sobre todas as áreas de nossa vida. Isso inclui nossa psique e nosso passado. Relação madura com o passado. Como relacionar-se com o passado de forma madura, evangélica, santa? Jesus não dava a menor chance de as pessoas ficarem presas ao seu passado, seja remoendo-o, seja estando preso a ele, seja fingindo que ele não aconteceu. Vejamos alguns exemplos. Vai e não tornes a pecar, disse ele à mulher pega em flagrante adultério. Não negou que ela havia adulterado e convidou-a a mudar de vida, sem fazer de conta que não havia adulterado. Aliás, para mudar de vida, precisamos saber o que não estava de acordo com a vontade de Deus. Não é verdade?